Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Victor Hugo, que foi um romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista pelos direitos humanos francês, nascido em Besançon em 1802 e falecido em Paris em 1885. Autor de diversas obras de renome mundial, salientam-se entre elas Os Miseráveis e Nossa Senhora de Paris. Victor Marie Hugo nasceu em 26 de fevereiro de 1802, na comuna de Besançon, no Doubs. Foi o terceiro filho de Sophie Trebuchet e Joseph Leopold Sigisbert Hugo, conde de Sigüenza, então um major que, mais tarde, seria general no exército napoleónico. A infância de Victor Hugo foi marcada por grandes acontecimentos, por onde desejaria começar para se entender melhor a sua vida e a sua obra. Napoleão Bonaparte foi proclamado imperador 2 anos depois do seu nascimento e a monarquia dos Bourbons foi restaurada antes de ele completar 18 anos. Os seus pais tinham pontos de vista políticos e religiosos opostos, os quais refletiam as forças que lutaram pela supremacia na França ao longo da sua vida. O seu pai era um oficial que atingiu uma elevada posição no exército de Napoleão, que ele considerava um herói, e a sua mãe era uma católica radical e defensora da Casa Real. Devido à profissão do pai, a família mudava-se com frequência e o Victor Hugo aprendeu muito com essas viagens. Na viagem para Nápoles, onde o pai foi governador, viu as grandes passagens dos Alpes e os seus picos nevados, o azul do Mediterrâneo e Roma durante as suas datas festivas. O Victor Hugo tinha, na altura, cerca de 6 anos, mas nunca se esqueceu da viagem que durou meio ano. A família permaneceu em Nápoles durante alguns meses e depois voltou para Paris. Estiveram também em Madrid, onde o pai foi governador de 3 províncias de Espanha. Cansada das constantes mudanças exigidas pela vida militar, em 1803 a mãe, Sophie, separou-se do marido e estabeleceu-se em Paris, tendo permanecido nessa situação durante algum tempo. Passou a viver com os filhos no convento abandonado das Feuillantines, que aparece com relevo na obra de Os Miseráveis. Depois falarei mais à frente. Acredita-se que Sophie tenha sido amante do general Victor Laourie, que foi executado em 1812 por conspirar contra o Napoleão. Então, voltando à vida do Hugo, a educação e formação de Victor Hugo foi dominada pela mãe, dadas as constantes ausências do pai. Como resultado, os primeiros trabalhos de Hugo na poesia e na ficção refletem uma grande paixão pelo rei e uma forte fé religiosa. Mais tarde, durante os eventos que levaram à Revolução de 1848, o Victor Hugo iria começar a revoltar-se contra a sua educação católica e monarquista e a advogar o republicanismo e o livre pensamento. Victor Hugo foi educado durante a infância por diversos tutores e também em escolas privadas, a maior parte do tempo em Paris, mas também em Elba, Nápoles e Madrid. Foi considerado um menino precoce, mas viveu tempos difíceis porque se sentia desenraizado. Tornou-se escritor ainda jovem, tendo em 1817, com 15 anos, sido premiado pela Academia Francesa por um dos seus poemas. Em 1819, portanto com 17 anos, fundou com os seus irmãos a revista Le Conservateur Littéraire e no mesmo ano ganhou o concurso da Académie des Jeux Floraux, instituição literária francesa que tinha sido fundada no século XIV. Matriculou-se depois na Faculdade de Direito de Paris, onde os estudos foram irregulares. Os seus interesses estavam muito para além do direito. Começou a escrever versos e a fazer traduções. Em 1821 faleceu a mãe do Victor Hugo.
E no ano seguinte, mais exatamente no dia 12 de outubro de 1822, casou-se com a sua amiga de infância, Adèle Fouché. Este casamento perturbou muito o seu irmão Eugène, que era um apaixonado por Adèle, a tal ponto que ele enlouqueceu e teve que ser internado num hospício. Nesse ano, Victor Hugo publicou o seu livro de poesias, Odes et Poésies diverses, que em português seria Odes e Poesias Diversas, com o qual ganhou uma pensão concedida pelo Luís XVIII. Os versos desta coletânea manifestavam ardente monarquismo, religiosidade e paixão política. Em 1823 publicou o seu primeiro romance, Han d'Islande, que em português está traduzido e tem o nome Anne da Islândia, e escreveu em jornais literários. No ano seguinte, a morte do primeiro filho e o fracasso literário do livro do Anne da Islândia, que não agradou à crítica, interromperam o seu período de estabilidade vivido até então. Em 1824 nasceu depois a sua primeira filha, Leopoldine. Nesse ano publicou uma nova coleção de versos chamada Nouvelle Ode, Novas Odes, em português seria, uma espécie de manifesto literário do romantismo. Em 1825, aos 23 anos, recebeu o título de Cavaleiro da Legião de Honra. Nessa época, tornou-se, pois, líder do grupo de escritores que criaram o Cenáculo. Em 1826, o Victor Hugo publicou a terceira coletânea de poemas intitulada Ode et Ballade, que seria Odes e Baladas, em português, que marcou o início de um período de intensa criatividade que iria durar até 1843. Ainda nesse ano, tanto de 1826, publicou o exótico romance Bug Jargal. O seu extenso drama histórico Cromwell, que saiu em 1827, não foi um êxito teatral, mas teve um papel relevante como marco teórico graças ao célebre prefácio no qual o Victor Hugo apela à libertação das restrições que impunham as tradições do classicismo na dramaturgia. Este prefácio é considerado o manifesto do movimento romântico na literatura francesa. Nele, o escritor fala da necessidade de romper com as amarras e restrições do formalismo clássico e acolher o belo e o grotesco para ser fiel à verdade e livre de regras, principalmente as de tempo e de lugar, para ser capaz de retratar a natureza. O sucesso do prefácio do Cromwell consolidou a imagem do Hugo como principal líder do romantismo francês. Há um livro editado em Portugal com o título Prefácio a Cromwell e outros prefácios, que, como o nome indica, reúne este prefácio e outros também importantes. Fiel a esta teoria, o Victor Hugo escreveu Marion Delorme, em 1829, que seria a sua primeira peça a ser interpretada, mas que foi cancelada pela censura por ser considerada muito liberal. O tema girava à volta da vida de uma cortesã francesa do século XVII e os censores consideraram-na como uma crítica ao rei Carlos X. Aos 26 anos de idade, o escritor desfrutava já de uma situação material confortável e de prestígio, não apenas entre a juventude rebelde francesa, mas também na corte do Carlos X de França. Transformou-se no verdadeiro porta-voz do romantismo francês e a sua residência tornou-se um ponto de encontro de escritores românticos, entre os quais o Alfred de Vigny e o crítico literário Charles Augustin Sainte-Beuve. A primeira obra madura de ficção de Victor Hugo apareceu em 1829 e refletia a aguda consciência social que permearia a sua obra posterior. Foi Le Dernier Jour d'un Condamné, está traduzido em Portugal com a tradução à letra, O Último Dia de um Condenado, que teria profunda influência sobre autores posteriores, como o Albert Camus, o Charles Dickens e o Fyodor Dostoiévski. Em 25 de fevereiro de 1830, estreou Hernani, que era uma obra teatral em verso. A peça
representa o fim do classicismo e expressa as novas aspirações da juventude, exaltando o herói romântico em luta contra a sociedade. A peça dividiu opiniões, agradando aos jovens e desagradando aos mais velhos, o que desencadeou uma disputa que contribui para a consagração do Hugo como líder romântico. Obteve grande sucesso, esgotando a lotação do teatro em todas as suas exibições. A disputa de opiniões gerada por Hernani obteve proporções para além do teatro. Apoiantes e opositores chegaram a travar brigas e discussões por toda a França. Após o nascimento de mais uma filha, também nesse ano de 1830, e que recebeu o nome da mãe, a esposa do Victor Hugo recusou-se a ter mais filhos e concedeu ao marido liberdade para deambular por Paris, desde que não a aborrecesse. Tal fez com que o Victor Hugo se entregasse à libertinagem, ligando-se indistintamente a atrizes, aristocratas e humildes costureiras, mas nunca se separou da Adele. Esta, porém, iniciou um relacionamento amoroso com o amigo da família, aquele Saint-Beuve de que eu já falei atrás. Em 1831 foi lançado o romance Notre-Dame de Paris, que em português tem o nome Nossa Senhora de Paris, e que é considerado o maior romance histórico do Victor Hugo. O livro definiu a forma de exploração ficcional do passado que marcou o romantismo francês. Narra a história do amor altruísta do deformado sineiro da Catedral da Notre-Dame, o Quasimodo, pela bailarina cigana Esmeralda, com um estilo realista, especialmente nas descrições de Paris medieval e do seu submundo. O enredo é melodramático, com muitas reviravoltas irónicas. Foi um sucesso instantâneo e fez imediatamente de Victor Hugo o mais famoso escritor vivo da Europa, tendo-se propagado e sido traduzido em todo o continente. Uma das consequências foi levar a cidade de Paris a ter que restaurar a degradada Catedral de Notre-Dame, porque começou a atrair milhares de turistas depois de lerem o romance. O livro também renovou o apreço por outras construções pré-renascentistas, as quais passaram desde então a ser mais preservadas. No ano seguinte, o Victor Hugo mudou-se para um apartamento instalado na Praça de Vosges, no bairro Le Marais, onde residiu até 1848, e foi visitado, lá na sua nova casa, por escritores como Honoré de Balzac, Alfred de Musset e o Alexandre Dumas, e também pelo compositor Franz Liszt. Em novembro desse mesmo ano, de 1832, o Victor Hugo apresentou em Paris Le Roi s'amuse, que seria em português O Rei Diverte-se, uma peça baseada na vida amorosa do rei Francisco I, tanto lá de França. Era mais um sinal da viragem do autor, que se tinha começado, como já vimos, a partir daquele famoso prefácio do Cromwell, em 1827, quando então o Victor Hugo passou de uma postura assim mais conservadora, para um liberalismo mais reformista, que se refletia nas suas posições públicas e também na sua obra. O Le Roi s'amuse foi, no entanto, também vítima da censura, acusado de ridicularizar a figura régia. No ano seguinte, o Victor Hugo, ou Victor Hugo em português, começou um relacionamento amoroso com a atriz Juliette Drouet, que atuou em duas peças do autor que estrearam nesse ano: Lucrèce Borgia, em português, e Maria Tudor. Conheceram-se numa altura em que ele andava abalado por ter descoberto então que a esposa o tinha traído lá com o amigo. Hugo instalou a Juliette numa casa isolada, lá no Les Metz, um lugarejo próximo da casa onde ele morava com a sua família. O romance teve momentos turbulentos devido a problemas financeiros, pois a Juliette contraiu imensas dívidas, mas apesar disso o amor resistiu às discussões e às brigas. O que é certo é que a peça, lá, a Lucrèce Borgia, teve um grande sucesso e isso foi considerado a sua vitória decisiva na escola romântica.
O Victor Hugo escreveu ainda Les Feuilles d'automne, seria Folhas de Outono, que é de 1831, Les Chants du Crépuscule, Canções do Crepúsculo, em português, se tivesse traduzido, não é? Que é de 1835, Les Voix Intérieures, seria em português Vozes Interiores, de 1837. Obras estas que revelam a evolução para uma sinceridade mais recolhida e uma poesia motivada pelo desgosto causado pela infidelidade da esposa. Em fevereiro de 1837, morreu Eugène, aquele seu irmão com aquela doença psicológica, não é? Que o tinha acometido quando ele se casou com a amada dele, doença que o foi enfraquecendo e que por fim o levou à morte. Nesse mesmo ano, o rei Luís Filipe I conferiu ao Victor Hugo o grau de oficial da Legião de Honra. Outro dos acontecimentos que mais marcaram o escritor foi a morte da sua filha Leopoldina, da sua filha mais velha, em 1843. O pai, enlutado, confiou ao diário o seu destino, em versos que foram depois reunidos num livro chamado Contemplation. Seria Contemplações, não é? Em português, e que saiu em 1856. Ora, criado pela sua mãe, né, no espírito da monarquia, o Victor Hugo acabou, pouco a pouco, por se virar para a democracia. Com a entrada para a Academia Francesa em 1841 e a atividade política, aumentou a sua reputação junto do público. E em 1848 foi eleito deputado da Segunda República e apoiou a candidatura do príncipe Louis Napoleon, portanto Luís Napoleão, à chefia do Estado. Mas, após o golpe que este deu em dezembro de 1851, tornando-se imperador, golpe esse que o Victor Hugo condenou vigorosamente por razões morais no seu livro Histoire d'un crime, em português seria História de um crime, ele resolveu exilar-se. Tornou-se um forte opositor do Napoleão III e viveu exilado durante todo o Segundo Império. Primeiro em Bruxelas, depois em Jersey e finalmente na ilha de Guernsey, no ano de 1855, de onde só regressou depois em 1870. Foi um dos poucos proscritos que recusaram a amnistia decidida algum tempo depois. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Seria em português. E se sobrar apenas um, esse serei eu. O Victor Hugo começou a planear um grande romance sobre a miséria e injustiça social no começo da década de 30, mas a obra só viria a ser publicada depois em 1862 com o título Les Misérables, Os Miseráveis. Foi lançado por uma editora belga que realizou uma campanha de publicidade incomum para a época. Nos 6 meses anteriores ao lançamento, emitiu notas à imprensa sobre o trabalho. Depois publicou inicialmente apenas a primeira parte, que é o primeiro volume, que se chama Fantine, lançada simultaneamente em várias grandes cidades. Venderam-se estoques inteiros do livro em poucos dias. E a obra teve um grande impacto na sociedade francesa. De um modo geral, a crítica francesa foi hostil ao romance. Flaubert achou que o livro não era nem verdadeiro nem genial. O Baudelaire, apesar da crítica favorável em alguns jornais, chamou-lhe uma obra sem graça e inepta. Os Miseráveis, no entanto, mostraram-se populares junto das massas. E, rapidamente, os temas abordados ganharam destaque na Assembleia Nacional de França. Hoje, o romance continua a ser a sua obra mais popular, considerada geralmente a sua maior obra-prima, tendo sido adaptada para o cinema, para a televisão, para o teatro e para musicais. O Victor Hugo afastou-se dos temas políticos e sociais no seu romance seguinte, Les Travailleurs de la Mer, Os Trabalhadores do Mar, que foi publicado em 1866. Apesar disso, o livro foi bem recebido, talvez devido ao sucesso anterior dos Miseráveis. Dedicou à ilha de Guernsey, aquela ilha localizada no Canal da Mancha, onde ele passou 15 anos de exílio e portanto, estava nessa altura a residir.
A descrição do Victor Hugo da batalha do homem contra o mar e contra as criaturas que nele habitam tornou conhecido um alimento que até aí era desconhecido em Paris, que é o polvo. Aliás, a palavra que era utilizada lá em Guernsey para chamar a esse animal, o pieuvre, passou a pertencer também à língua francesa, que os polvos em francês diz-se pieuvre. Na sua obra seguinte, o Victor Hugo regressou aos temas políticos e sociais. L'homme qui rit está traduzido em Portugal, à letra, com o título O Homem que Ri. Foi publicado em 1869 e fazia um retrato crítico da aristocracia. Mas o livro não foi tão recebido como os trabalhos anteriores. E o próprio escritor passou a comentar sobre o crescente distanciamento entre a sua obra e a dos seus contemporâneos, como, por exemplo, o Flaubert e o Zola, cujas novelas realistas e naturalistas estavam a ganhar cada vez mais popularidade. Quando o Império se desmoronou, portanto, no tal ano de 1870, o Victor Hugo regressou então à França e retomou a sua carreira política. Foi eleito primeiro para a Assembleia Nacional e mais tarde para o Senado. Mas, traído nas suas antigas ideias e desgostoso, acabou por se demitir e abandonou a vida pública. O seu último romance, 93, em português 93, e que foi publicado em 1874, abordava um tema que até então tinha sido evitado pelo Victor Hugo, que era a época do terror durante a Revolução Francesa. Embora a popularidade do escritor estivesse em declínio quando o livro foi publicado, muitos ainda consideram hoje o 93 uma obra à altura das anteriores obras mais famosas do Victor Hugo. Durante o seu exílio na ilha de Jersey, o Victor Hugo participou entre os anos de 1851 e 1855 em inúmeras sessões espíritas, observando as então emergentes mesas giratórias e começou a acreditar que por meio delas ele conseguia entrar em contacto com os espíritos, entre eles o da sua falecida filha Leopoldina. Essa sua experiência foi, pois, relatada numa obra, portanto, diferente de todas as outras dele, que se chama Les Tableaux Tournantes de Jersey, ou seja, as mesas giratórias de Jersey, que eu saiba não está traduzida em Portugal. O Victor Hugo morreu no dia 22 de maio de 1885, lá em Paris. De acordo com o seu último desejo, o seu corpo foi depositado num caixão humilde, que foi enterrado no Panteão Nacional, lá da França. Ficou vários dias exposto sob o Arco do Triunfo e estima-se que talvez 1 milhão de pessoas passaram por lá e lhe foram prestar a sua última homenagem. Ora bem, eu andei a ler, não nesta semana, porque era absolutamente impossível, mas dá coisa de, talvez de um mês para cá, pouco a pouco, nos intervalos daqueles livros que eu tinha que ler todas as semanas para fazer o respectivo vídeo, né, sobre o seu autor, fui lendo o quê? Os Miseráveis, que está aqui numa maravilhosa edição do Círculo de Leitores, nestes 5 fantásticos volumes, que eu agora vou pôr aqui, não é, para poder continuar a falar convosco. Iria então contar-vos alguma coisa sobre o livro e as minhas impressões. A história passa-se durante o tempo da Revolução Francesa e segue a vida do seu protagonista, que era o Jean Valjean, que era um ex-presidiário, que é perseguido pelo inspetor Javert por ter violado a liberdade condicional. O Jean Valjean, quando era um jovem, foi condenado a 5 anos de trabalhos forçados nas galés por roubar um pão para alimentar os seus sobrinhos famintos. Depois de cumprir a sentença, que foi muito mais cumprida, não é? Por causa de várias tentativas de fuga, foi prolongada até cerca de alguns 19 anos, ele acabou por ser libertado, mas depois não consegue encontrar trabalho, nem sequer sítio onde se abrigar, devido à sua ficha criminal que ele tem sempre que apresentar cada vez que chegava a um local, não é? Tinha que se apresentar aquela ficha às autoridades. Mas houve um santo bispo, lá de uma diocese pobre da montanha, que lhe deu abrigo e comida. Mas o Jean Valjean, durante a noite, roubou-lhe as pratas lá da residência diocesana, não é? E fugiu com elas. Foi agarrado pela polícia e voltado de volta lá ao bispo para que ele confirmasse, não é, o roubo.
E então o bispo, contra todas as expectativas, defendeu, dizendo que aquilo foram um presente que lhe deu. E diz-lhe também, olha, mas olha lá, esqueceu-se de levar também uns castiçais. Deixou cá este par de castiçais de prata. Tome lá também os castiçais. E esses castiçais serão depois como que um penhor que vai modelar daí para diante toda a vida do Jean Valjean até à morte. O Jean Valjean então mudou o seu nome para Madeleine, em português. Madeleine aqui está traduzido do nome francês Madeleine. E tornou-se um homem honrado. Comprou uma fábrica arruinada e, mercê das suas qualidades e determinação, reabilitou-a e enriqueceu e tornou-se uma pessoa respeitada por todos pela sua grande generosidade. Ao longo da história do livro, o Jean Valjean ajudou muitas pessoas. E uma delas era a Fantine, que era uma trabalhadora lá da sua fábrica, não é? Que, sem ele saber, foi demitida pela encarregada porque descobriu que ela era uma mãe solteira. Então ela, sem emprego, teve que recorrer ao que encontrou, tornou-se uma prostituta, porque precisava de sustentar a sua filha, a sua menina, que ela tinha deixado ao cuidado de um estalajadeiro, indivíduo esse que depois viria a revelar lá mais para a frente uma pessoa execrável. Ora, quando o assunto chegou ao conhecimento lá do Madalena, ele foi procurar a Fantine, mas encontrou-a a morrer porque tinha sido contagiada com uma doença, não é? Por um dos seus clientes, não é? O Madalena prometeu-lhe então cuidar da Cosette, mas algo vai acontecer que o faz ter que se desmascarar e voltar para as galés. O Jean Valjean tornou a tentar a fuga, e desta vez com sucesso, e foi procurar a Cosette, resgatou-a das mãos lá do acelerado estalajadeiro e levou-a para Paris, portanto, a grande cidade onde pensou que seria mais fácil esconder-se no meio da multidão, não é? Toda a história é atravessada pela figura sinistra do inspetor Javert, que era um defensor intransigente da lei, cuja vida corre paralela à do Jean Valjean, e que faz todos os esforços para o encontrar e para o recapturar e tornar a levar para as galés. Mas diz o ditado que o homem põe e Deus dispõe, e quem acaba por ser salvo é o Javert pelo Jean Valjean, numa altura em que o Javert estava mesmo prestes a ser assassinado por um grupo de revolucionários que estavam lá a defender uma barricada numa rua de Paris. Se nós virmos bem, lá bem no fundo, o Javert até era uma pessoa honrada, à sua maneira, não é verdade? Ele, de acordo com o código de honra dele, não é? Era, portanto, uma pessoa a toda a prova. Mas, infelizmente, era um código completamente contrário ao do Jean Valjean, não é? Que era um código baseado na honra e na honestidade. E quando, mais tarde, o Javert se vê perante o dilema de ter de prender o foragido, ou então de deixar escapar aquele que o tinha salvo, de ser morto a tiro, não é? Não foi capaz de aguentar a pressão, não foi capaz de decidir e suicidou-se. Ora, como já dei a entender, toda esta história se passa no tempo da Revolução Francesa, que está a ocorrer, portanto, lá nas ruas de Paris, e os personagens têm que lidar com as consequências da convulsão social. Portanto, a Cosette, não é? Que era lá a menina, a filha da Fantine, e que agora já é uma jovem linda e educada, conhece Mário, que era um jovem advogado revolucionário, e apaixonam-se. O Jean Valjean percebe que o Mário vai fazer a Cosette feliz, e por mais que isso o faça sofrer, reconhece que não tem o direito de continuar a escondê-la da sociedade por causa dos seus próprios problemas, não é? E assim ele aparece lá inesperadamente na barricada, onde estava lá o Mário, juntamente com os outros revolucionários, e acaba por o salvar. Já vimos que salvou o Javert, mas salva também o Mário. E leva-o, e o Mário acaba depois então por casar com a Cosette, e são muito felizes. Mas o Jean Valjean é que não resiste ao desgosto de perder a sua menina, que o tratava por pai, e depois morre lá para o final. Embora ele saiba que cumpriu o seu dever e que deixa para trás um legado, um feliz legado, e então no último momento entrega-lhe à Cosette os castiçais de prata e acredita que se vai encontrar lá no céu com aquele santo bispo que foi o seu benfeitor e que fez dele um homem honrado.
Ora bem, além destas personagens, cujos nomes eu já fui referindo, há muitas outras personagens, umas boas, outras más, que percorrem esta gigantesca trama de 5 grossos volumes, não é? Mas uma ideia percorre a obra do início ao fim, que é a de que o mal não está nas pessoas, mas sim na sociedade. Leis iníquas produzem maus frutos, castigam os inocentes, aplicam penas desproporcionadas à gravidade dos crimes, não têm em conta as motivações que levaram à prática desses crimes. As prisões raramente reabilitam os verdadeiros criminosos, mas quase sempre transformam os pequenos transgressores em grandes criminosos. Além disso, ter passado pela prisão é um estigma que fica para sempre ligado ao ex-recluso, que, por melhor pessoa que seja, lá no seu íntimo, vai ser sempre olhado com desconfiança, vai ter sempre dificuldades em arranjar emprego, ou até mesmo constituir família e a ser feliz. Portanto, é contra estas chagas sociais que o Victor Hugo pretende alertar-nos nesta maravilhosa obra que é Os Miseráveis. É uma história poderosa sobre redenção e empatia e apresenta um lote de personagens memoráveis e de temas universais. Explora a natureza humana e as escolhas que as pessoas fazem para tentar sobreviver neste mundo difícil e injusto. E não pensemos que o autor escreveu só para o seu tempo. Os seus personagens são protótipos, válidos para todos os tempos e todos os lugares. Até para todos os regimes políticos e para todas as sociedades, sejam quais forem os conceitos de moral ou de política desses regimes. Ao ler Os Miseráveis, estamos a ver, por exemplo, Lisboa, ou Rio de Janeiro, ou Londres, ou Nova Iorque, ou Tóquio, ou Luanda, ou Moscou, ou Teherão, ou outra cidade qualquer do mundo atual, com os seus desabrigados, os seus sem-abrigo, os seus párias, os seus ricos e os seus miseráveis. E pronto, fico-me por aqui. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o grande Victor Hugo e a sua maravilhosa obra Os Miseráveis, e espero também que Deus me dê vida e saúde, que eu já tenho muitos anos, para cá voltar de novo para a semana a falar-vos de um outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!